Tiago 1, versículo 5. Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Quero te convidar a compartilhar esta oração com o maior número de pessoas e também deixe o seu like. No livro de Tiago, temos um conselho da parte de Deus e está escrito: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Aqui tem um pedido que dá certo. Deus está falando que se você pedir, Ele vai dar. Mas você precisa pedir com fé. Isso significa que quanto mais próximos de Deus, nós temos mais sabedoria. Existem 3 níveis de sabedoria: a intelectual, a emocional e a espiritual. E qual delas Deus dá? Bom, a intelectual você precisa estudar, mas Ele pode aguçar a tua inteligência intelectual se você estiver estudando. A emocional, se você se submeter à restauração emocional, você vai ter inteligência do Senhor, da parte do Senhor, que se chama maturidade. Ele vai restaurar cada área da sua vida emocional. Agora, a inteligência, a sabedoria espiritual, Ele está dizendo: pede para mim, eu te dou, eu te concedo. Eu concedi a muitos homens e mulheres do Antigo e do Novo Testamento. E o que é sabedoria? É você saber quando caminhar e quando parar, quando adorar e quando clamar. É você saber quando falar e quando ficar quieto. É você saber o que fazer. Você não adianta, tem lutas que você quer ganhar no braço, pela repetição, pelos muitos discursos, falando com o filho, se desgastando. Mas Deus vai falar: olha, você pode surpreender o seu filho com amor, com diálogo e com muita oração. E isso vai ser arma de guerra, sabedoria de Deus. Agora, o que traz alívio imediato é você fazer um discurso repetitivo que não vai levar a nada. É isso que Deus está dizendo. Nós temos uma pessoa que pediu, e pediu com fé. Salomão. Salomão, que peso ele recebeu, porque ele foi sucessor de um grande rei, Davi. Davi era um homem experiente, maduro, um homem segundo o coração de Deus. Ele sentiu esse peso da responsabilidade e ele era muito novo. Então, quando ele assumiu o trono, antes dos erros dele, quando ele assumiu o trono, ele teve uma visão celestial. E está escrito em 1 Reis capítulo 3. E em 1 Reis capítulo 3, no versículo 5, está escrito que o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos e Deus lhe disse: peça o que você quer que eu lhe dê. O que você faria? Se Deus agora, neste momento, falasse: peça o que você quiser. Tem pessoas que iam pedir dinheiro, outros iam pedir fama, outros iriam pedir beleza, outros iriam pedir. Qual seria o seu pedido? Seja bem honesto. Salomão, mesmo sendo jovem, com o peso que ele estava sentindo, ele disse: olha, não adianta nada disso. Eu preciso de sabedoria, eu preciso de entendimento, eu preciso saber o que fazer, senão eu vou perder o trono. E ele falou: Senhor, concede-me um coração sábio, eu preciso ter entendimento, discernimento. Está escrito que Deus se agradou tanto do pedido de Salomão, que Deus disse: por que você não pediu fama, não pediu riqueza, mas pediu sabedoria, entendimento, discernimento? Eu vou te dar o que você pediu, mas eu também vou te dar riqueza, eu vou te dar paz. E Deus começou a falar todas as outras coisas que dariam, que é o fruto da sabedoria. E Deus disse, eu gostaria de ler com você em 1 Reis, capítulo 3, versículo 12. Eis que farei como você pediu, eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Ele está falando um coração sábio, um coração inteligente. Eu vou dar alguns exemplos de sabedoria, porque
Salomão, agora cuidado, hein? Você pode perder. Salomão, ele perdeu. Ele não cuidou do presente que Deus lhe deu. E ele tomou decisões erradas quando ele deveria ser mais sábio. Ele era mais maduro em idade, mas ele tomou decisões erradas. Eu vou dar um exemplo prático do dia de hoje. Sabedoria é começar o dia com o devocional, ouvindo a Deus, se fortalecendo. Isso é sabedoria. Você está sendo sábio. Sabedoria foi Jairo entender que ele já tinha feito tudo, já tinha chamado médico, já tinha gastado em remédios com a sua filha, mas a sua filha não tinha melhorado. Então, a sabedoria era ir ao encontro de Jesus, porque o impossível, esse é a esfera do Senhor, cabe a ele e não a Jairo. Jairo não adiantava, a sabedoria foi ele não ficar agarrado ao pé da cama, mas ir, se a gente trouxer para o dia de hoje, ir para o seu devocional, ir para a igreja, ele fazer alguma coisa, mas não ficar só agarrado à dor, ao sofrimento, mas fazer algo que pudesse trazer alívio, socorro, milagre na sua vida. Teve mais uma pessoa que teve uma sabedoria extraordinária. Você se lembra da Sunamita? Sunamita, ela era estéril, ela construiu um quarto para o profeta e Deus gostou, não é por causa só do quarto, é pela honra, pelo amor que ela tinha, não só ao profeta Eliseu, mas a Deus, ao Deus que Eliseu servia. Então, Deus concedeu a Sunamita um filho, mas o seu filho, lá pela adolescência, ele morreu de uma forma trágica. A Sunamita teve sabedoria, vários níveis de sabedoria. A primeira sabedoria que ela teve era saber com quem falar. Você precisa saber com quem falar. Ela não falou com o marido dela, porque o marido dela iria duvidar de que o Senhor era poderoso para ressuscitar o seu filho. Ela não compartilhou com o marido. Ela disse que ela ia até o profeta. Só isso, ela falou a verdade. Ela ia até o profeta. Ela só não falou que ela estava com fé para ver o seu filho ressurreto. Ela não falou com um servo que estava caminhando com ela, que a acompanhou até o Monte Carmelo, porque ela sabia que ele poderia roubar a sua fé. Ela não falou também com Geazi, que era o servo de Eliseu, porque sabia que ele não tinha o mesmo nível de graça e de unção que Eliseu. Agora ela derramou o coração dela diante de Deus e diante de Eliseu. E Eliseu foi com ela e o milagre aconteceu. Sabedoria é você saber com quem falar. Não é com todo mundo que você deve compartilhar o nível de fé que você está. Porque tem pessoas que são especialistas em roubar a tua esperança e a tua fé. Podem ser pessoas próximas, pessoas não tão próximas assim. Como eu disse, a Sunamita era o marido, era próximo, mas ele não tinha o mesmo nível de fé dela. O servo não era tão próximo, mas ele também podia roubar a fé dela. Sabedoria é você entender o que fazer no momento de crise. Que Deus te conceda essa sabedoria, que esse seja o seu pedido hoje. Não só peça o milagre como a Sunamita pediu. O filho estava morto. Eu creio no Senhor que é vida e ressurreição. Tem situações que já estão mortas na sua vida? Creia que Deus é poderoso para ressuscitar. Sim, mas faça como a Sunamita. Nesse processo, enquanto o milagre não acontece, você precisa de sabedoria. A sabedoria número 1 foi se afastar do lugar onde ela já não podia mais fazer nada. Ela saiu de perto do filho e foi em direção ao profeta. Quando você já acorda desesperado com o problema e fica agarrado ao problema, isso não é sabedoria, você só vai ter desgaste. Tudo bem, o problema está ali, a morte do filho estava ali, mas ela falou, eu não posso fazer nada, eu posso orar, eu posso crer, eu posso buscar socorro. E foi o que ela fez. Então, você acordou, acabou de acordar, e o problema acordou junto com você, você já olhou, eu estou com dívida, eu estou com um problema muito grande na minha família. Ok,
Você deu uma ordem. Fala, não, o problema, você existe, mas você vai ficar aqui. Agora eu vou à presença de Deus, porque eu vou buscar socorro em tempo oportuno. Esse é o Deus que eu sirvo. Então eu quero te convidar, neste momento que nós vamos orar, escreva aqui nos comentários seu pedido de oração. Seja sábio e peça sabedoria. Se você quer sabedoria, peça agora. Senhor, eu te peço sabedoria emocional, sabedoria espiritual e te peço também o milagre. Vamos orar com fé? Senhor, Deus amado, a viúva de Sarepta, a Sunamita, Jairo, foram pessoas que tiveram sabedoria para te buscar em momento de crise e não ficar olhando e pensando no problema o tempo todo. Não é negar o problema, mas é, Senhor, afirmar que o Senhor é o Deus poderoso, que o Senhor é o Deus maravilhoso. Maravilhoso é o teu nome, porque tu fazes sinais, prodígios e maravilhas. Olha quantos pedidos de oração. Senhor, que o Senhor possa tocar agora aonde há o caos e transforme em milagre. Mas eu peço também, Senhor, que o Senhor possa atender o pedido daqueles que estão pedindo neste momento, clamando por sabedoria. É o Senhor que nos ensina a clamar por sabedoria. Entrega hoje, Senhor, a unção da sabedoria, do entendimento e do discernimento e a unção de milagres, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te conceda sabedoria, graça, poder, glória. Não se desespere. Sabedoria é crer e não se desesperar. Que o seu dia seja muito abençoado, compartilhe com muitos e deixe o seu like.